Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Você já está enriquecendo em todas as áreas que você poderia enriquecer? Fizemos uma grande jornada até este momento agora, passamos por desejo, fé e confiança, autossugestão, a sua fazenda, o seu cavalo, e agora conhecimento especializado, tá? Nesse conhecimento especializado, você percebeu que a única atividade que conecta todas as pessoas entre si e você, consequentemente, as suas riquezas, é o marketing. Talvez você não goste do termo marketing, talvez por alguns preconceitos que você tenha. A ideia é: os conhecimentos da ciência do marketing te ajudarão a você chegar mais rápido até as suas riquezas, ok? Então, vimos que no marketing, o conhecimento mais importante é você entender que você tem valor. Esse é o conhecimento mais importante. Você tem valor e tem pessoas que estão buscando pelo valor que você tem. Nesse contexto, existe a geração de demanda, onde você, através dos canais de visibilidade, vai até essas pessoas, se mostra até essas pessoas, e essas pessoas, consequentemente, podem interagir com você. Isso é marketing, mesmo que seja num contexto, por exemplo, de interrelacionamento ou de, sabe, você na escola, você na faculdade, você no trabalho, tudo é marketing. Não necessariamente o marketing precisa culminar numa venda financeira, mas tudo no marketing leva à troca entre as pessoas. E se tem troca, tem marketing. Acredita. E aí você tem na geração de demanda o primeiro contato. E vimos que para esse primeiro contato você precisa de coragem. E é justamente isso que vamos falar um pouco mais aprofundadamente hoje. Como você desenvolve a coragem para dar o seu primeiro passo? Como você desenvolve a coragem para você interagir com outras pessoas? Como é que você desenvolve coragem para realizar ação, qualquer ação que seja? E se você entende que a ação é o que te leva aos seus resultados, você vai entender que a coragem ela é fundamental para você conseguir qualquer coisa na vida. Então, essa aula, dentro deste módulo, é uma das mais importantes do curso inteiro. Então, presta muita atenção nessa aula, porque ela vai te ajudar e muito em todas as áreas na sua vida. Sobre coragem. Então, vamos lá. A galera costuma falar que coragem é agir com o coração, que coragem é você ter medo, mas agir mesmo assim, que coragem é isso e aquilo e tudo mais. Mas poucas pessoas falam como é que funciona o processo mental quando você tem coragem. Então, como o foco deste curso aqui é para você enriquecer, lembrando que a sua mente é o seu maior ativo, não é nem o seu cérebro, mas a sua mente, esse curso é focado para você desenvolver a sua mente e, consequentemente, o seu corpo e o seu espírito, no intuito de atrair riquezas para você e você ir na direção de mais riquezas para você. Esse é o intuito aqui, tá? Então, acho que eu fiquei um pouco, rejuvenesci um pouquinho, né, fazendo a barba, fiquei até 50 anos mais jovem, mas vamos lá. Então, para você ter a coragem de você fazer alguma coisa, você precisa entender como é que funciona a sua mente quando você faz e quando você não faz, quando você procrastina. A mente, tá? Então, vamos lá. Compartilhando tela para exemplificar de maneira bem visual o que quer dizer coragem, tá? Isso de uma maneira subjetiva e talvez até objetiva se for o caso, ok? Então perceba que você tem aqui um gigante enorme, tá? E você tem aqui uma pessoa num cavalo. Opa! Cavalo! Se você não viu o módulo de autossugestão, veja que você doma o seu cavalo. Você percebe que esse cavalo aqui, ele está, no mínimo, com rédeas. Tá? Talvez não esteja com sela, ou até está com esse mini trocinho aqui,
ou seja, está com sela e está com rédeas. Isso significa que você, para ter coragem, tem que necessariamente domar o seu cavalo. E para você domar o seu cavalo, você precisa entender o seu cavalo. E é aí que existe aquela divisão entre a doma tradicional, entre aspas, né, ou até irracional, e a doma racional ou índia, sendo que a doma tradicional você força o seu cavalo a submeter-se a você, você amarra o cavalo, você basicamente vilipendia, ó, mais uma palavra difícil, tá? Você basicamente obriga o cavalo a acatar a sua ordem, o seu comando, e no caso da doma índia, você, digamos assim, entende o seu cavalo. Você se predispõe a conhecer o seu cavalo. Então, vamos voltar aqui, tá? Esse conteúdo é um conteúdo extenso, é um conteúdo denso também, porque a coragem, ela tá, digamos assim, na fundação de qualquer atitude que você toma na vida, de maneira geral, tá? Então, assim, você precisa de coragem para sair da cama, para começar. E quando eu falo coragem neste contexto, eu quero dizer o quê? Coragem para você sair da inércia. E olha só, se você lembra dos conceitos da física, ou se você é engenheiro e tudo mais, você vai entender que sair da inércia não significa necessariamente sair do repouso. Sair da inércia é diferente de sair do repouso, tá? Você precisa de coragem para sair da inércia, mas não para sair do repouso. O repouso é diferente. Tá? Às vezes a necessidade te leva a sair do repouso, mas a coragem te leva a sair da inércia. Então, por exemplo, estando na cama, você está em repouso. Às vezes precisa de coragem? Até às vezes precisa. Às vezes é por necessidade. Tá? Agora, para sair da inércia, o que é inércia? É velocidade estável, aceleração igual a zero. Então, se você está numa velocidade estável, você está na zona de conforto. Você está na zona homeostática, como os cientistas enfadonhos costumam chamar. O que é essa birosca dessa zona de conforto homeostática? Significa que na sua mente você já prevê o que vai acontecer. Só que a sua previsão não necessariamente se concretizará. Esse é o ponto. Isso é uma inércia. Por quê? Porque não há crescimento, não há expansão. Quando existe estagnação, a gente chama isso de inércia. Por quê? Porque está ali. Imagina que você tem uma superfície de gelo super ultra deslizante e você dá uma empurradinha num outro bloco de gelo. Só essa mini força de você dar uma empurradinha num bloco de gelo vai fazer ele deslizar. Se não fosse a gravidade do planeta, ele ia deslizar para sempre. Então, quando a gente fala de inércia, a gente fala desse momento de aceleração igual a zero. E quando a gente fala de coragem, a gente fala da força. A força que te levou, por exemplo, a empurrar o bloco de gelo, a força que venceu a inércia anterior do bloco de gelo em repouso, e também, olha só que interessante, a força que te leva a frear também. Às vezes você precisa diminuir o ritmo. Um exemplo disso bem óbvio é quando você dirige algum veículo e você precisa frear. Então você precisa dar aceleração, só que no sentido contrário. Para isso você usa o freio. Então, tanto acelerar como frear, a gente chama de coragem, de vencer a inércia. Então, coragem, neste contexto, entenda que é uma força que ela tem uma aceleração, tá? Uma aceleração, não é uma velocidade estável, é uma aceleração. Ao longo do tempo, a coragem ela vai se avolumando, cria uma bola de neve. E o contrário também é verdade. Ao longo do tempo, se você acelerar ao contrário, você tende ao repouso. Você tende à contração. E se você acelerar no sentido de expandir, ao longo do tempo, você consegue o quê? As suas riquezas. É por isso que é muito importante você entender
como conseguir as suas riquezas de maneira geral. E para isso a coragem é fundamental. E como vimos na imagem, para você ter essa coragem, você precisa domar o seu cavalo. Não só conhecer o seu cavalo, não só trocar uma ideia com o seu cavalo, mas ter o seu cavalo nas rédeas. E qual que é o contexto desse cavalo? Vem comigo que hoje a gente vai dar uma mergulhadinha, tá? Então, o contexto do cavalo é o quê? São as suas emoções, os seus sentimentos. Onde é que estão os sentimentos? Na sua mente. Aí você me pergunta assim, pô, Carbone, mas os sentimentos não estão no corpo e tudo mais? O corpo é um reflexo da sua mente. Essa frase, ela pode te alegrar ou te entristecer. Então, se a frase te alegra, bom sinal. Se o seu corpo é um reflexo da sua mente e você gosta do reflexo da sua mente, bacana. Se ela te entristece, então existe terreno para mudar. Volta lá no módulo de autossugestão e vê sobre o seu pasto emocional, sobre os pensamentos, os plantios que você tem na sua fazenda mental, para você entender como é que você começa a mudar o seu cenário mental, a sua fazenda mental. As emoções, os sentimentos, elas estão na sua mente. E como é que essas emoções elas se constituem? Através de raciocínios. O que na psicologia é chamado de engrama, mais uma palavra difícil aí para você, que basicamente é uma sequência de raciocínios, tá? E presunções, ou seja, premissas, sabe? Você acha que alguma coisa funciona daquele jeito. Então, isso é uma presunção, isso é uma premissa. E o engrama? O que que o engrama é? É um conjunto disso. Por exemplo, vamos supor que você, toda vez que você vai falar em público, você sente ansiedade. E aí você lembra, inconscientemente ou em terapia, que quando você foi falar em público na sua escolinha, tiraram sarro de você. Aí na outra vez a professora fez um comentário que te deixou nervoso ou nervosa. Aí na outra vez algum colega de sala fez algum outro comentário que acrescentou nisso. E nas vezes que você ia se apresentar em público, sempre acontecia alguma coisa negativa. Isso constituiu um sistema de crenças para você sobre falar em público. Isso a gente chama de engrama. Ou de maneira mais simples, tá? Uma crença, ok? E você associa essa crença a um resultado que ainda não aconteceu. E isso tem tudo a ver com coragem. Quando você precisa ter coragem, é quando você precisa vencer uma resistência. Essa resistência, ela indica que se você fizer alguma coisa, você acha que o resultado será um resultado negativo para você. Porque se você achasse que o resultado seria positivo, você não ia precisar vencer nenhuma resistência, você ia fazer de espontânea vontade, você não ia precisar da coragem. Agora, quando você precisa da coragem, é quando você está na inércia. Quando você precisa acelerar. Tanto para mais quanto para menos. Mas quando precisa acelerar. Ou seja, quando o seu movimento, o que você precisa fazer, de forma ainda mais resumida, envolve mudança. Ó, presta atenção! Mudança. Mudança tem a ver com coragem. Mudança, desde você mudar uma roupa, desde você cortar o cabelo, até você perder um ente querido. Tudo é mudança. E mudança requer o quê? Requer coragem. E coragem requer o quê? Você domar o seu cavalo. E como é que você doma o seu cavalo? Entendendo as suas emoções e alimentando o seu cavalo com um pasto emocional diferente. Para isso você precisa se entender. Quando você se entende, você entende as emoções que você tem, é o próximo passo você ir numa outra direção com o seu cavalo. A via de regra na sociedade são as emoções negativas. O seu cavalo, via de regra, ele está programado para se alimentar de pasto emocional negativo, se alimentar do orgulho, se alimentar da separação, se alimentar de relações narcisistas, de relações codependentes, de se alimentar do senso de elitismo, de você ser melhor do que outra pessoa porque você tem uma carteirinha Golden Plus e a outra pessoa só tem o Golden, entendeu?
Então, aí você se sente melhor do que a outra pessoa. E o contrário também acontece. Se você tem o Golden Plus, mas a outra pessoa tem o Golden Plus Extra, aí você vai se sentir pior que a outra pessoa. Por quê? Porque você não é o Golden Plus Extra, só é o Golden Plus, entendeu? Então, isso acontece também em que sentido? Na sua renda. Você ganha menos do que o seu coleguinha e aí você acha que você vale menos do que o seu coleguinha. Está totalmente errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A quantidade de dinheiro que você tem não é um reflexo preciso do valor que você tem. Eu vou repetir: a quantidade de dinheiro que você tem não é um reflexo preciso do valor que você tem. O valor que você tem, muitas vezes, te daria rios de dinheiro. E por que não acontece isso? Porque faltam detalhes. Você pode ter um relógio suíço tunadíssimo, sabe, que vale aí, sei lá, US$ 200.000, mas por causa de um mísero grão de areia que pode entrar na engrenagem do relógio, ele não funciona. Todo o relógio foi construído da maneira mais precisa que poderia ser, mas por causa de um detalhe, de um grão de areia, o relógio deixa de funcionar. Então, você pode ter o maior valor que você poderia ter na sociedade, mas por causa de um detalhe, qual é esse detalhe? Talvez a falta de coragem. Talvez você entender como gerar demanda para você. Por causa desse detalhe, aí você acaba ganhando menos do que mereceria se você soubesse esse detalhe, se você tivesse esse conhecimento especializado. Portanto, veja que, como eu disse anteriormente, o conhecimento, no decorrer desse curso, ele vai se interligando com os módulos anteriores. Então, quando a gente fala de conhecimento especializado, a gente fala de coragem, a gente fala de marketing. E isso tem a ver com o quê? Com autossugestão, com autoconhecimento, de você conhecer a sua fazenda, os limites da sua fazenda, as plantações que estão na sua fazenda, para você plantar diferentemente na fazenda da sua mente, que também é um céu. Da mesma forma que você tem a fazenda na terra, você tem o céu no céu da sua fazenda mental. Então, conhecendo o seu cavalo, as suas emoções, o seu lado emocional, é conhecer a sua mente. Porque as emoções estão na sua mente, elas foram construídas com base em raciocínios e experiências que você teve. E raciocínios baseados nas experiências que você teve. Tá? Então, quando você se conhece dessa maneira e aí você planta pensamentos diferentes com a autossugestão, você doma o seu cavalo e aí você consegue ir para cima de desafios, tá? Como, por exemplo, esse mega gigante aqui. E o cavalo, você vê que o cavalo tá firme e forte, tá correndo lá na direção do gigante, juntamente com a pessoa montada nele. Então, agora eu vou te falar uma verdade, tá? Que é para você entender. E entender de verdade, assim. Eu tô falando a real para você, tá? Eu confio em você por você ter assistido este curso até aqui, por você ter dado o seu voto de confiança ao comprar este curso. No começo, você não vai ter coragem nem confiança. Essa é uma verdade, tá? Aí você pode dizer assim, pô, Carbone, mas eu até me sinto confiante quando eu vou fazer alguma coisa, mas então não é o seu começo. No começo você não sente coragem, no começo você não sente confiança. Quando você vai fazer alguma coisa, você não sente coragem. Pelo contrário, você sente o oposto da coragem. Você sente a inércia. E essa inércia, ela pode ser no sentido positivo ou negativo. Geralmente, a inércia é no sentido da estagnação. Olha só, vou te explicar por que, que no sentido positivo ou negativo. Se você se acostumou a se expor a riscos, se você se acostumou a situações mini estressantes, se você se acostumou a desafios, se você se acostumou a sempre buscar algo novo, isso gerou uma inércia, gerou um momentum, outra palavra difícil, que quer dizer um embalo, tá? Isso gerou um certo embalo. E aí esse embalo que isso gera, por exemplo, para você visualizar o que é esse embalo, esse momento, imagina um patinete, tá? Imagina um patinete. Pô, Carbono, um patinete? Imagina um patinete, cara. Tá? E aí imagina que você dá uma pisadinha no chão para se propelir para frente no patinete. E aí uma arrastadinha com o pé vai te empurrar para frente um certo período, um certo tempo. E esse tempo é a inércia.
O deslocamento que você faz é em função da primeira arrastadinha que você deu. A mesma coisa, por exemplo, você chutando uma bola. Você chuta uma bola, a trajetória que a bola faz é em decorrência da inércia que foi imprimida sobre ela depois do seu chute. Então, se você se acostuma a fazer ações, você pode ter uma inércia positiva, você pode ter uma propensão a fazer outras ações, uma predisposição a fazer outras ações que saem da zona do conforto. E o contrário também é verdade. Se você se acostuma a uma inércia negativa, ou seja, a uma zona de conforto cada vez maior, se você se acostuma à passividade, se você se acostuma a ficar assistindo coisas e a não engajar, a não agir para você buscar o seu conhecimento, aí você tem uma tendência de uma inércia negativa, tá? Então, olha só, no começo você não vai ter coragem, você não vai ter confiança, tá? A coragem e a confiança você ganha fazendo. Fazendo o quê? O que você tem medo de fazer. Fazendo o quê? O que você acha que não vai dar certo. E esse medo que eu me refiro não é exatamente um medo visceral, sabe? Não é um medo igual o medo que você teria se você visse um tigre do seu lado com fome, tá? Seria, por exemplo, um medo imaginado. Esse medo imaginado, eu vou descrever ele no próximo vídeo para você. Você vai entender como é que funciona esse medo imaginado. E eu quero começar a te ensinar esse conceito com uma balança. Imagina que você tem dois termos: especular e agir, tá? Especular e agir. Tem gente que costuma chamar a balança do ser e do fazer. Você vai ver em alguns autores aí que eles falam que você tem a balança do ser e do fazer. Neste curso, neste conceito, a ideia é a balança do especular e do agir. E por que especular? Porque, olha só, existe um autor chamado Gurdjieff, tá? É um autor meio desconhecido para o grande público. E ele fala um pouco sobre esoterismo e espiritualidade. E uma das coisas que ele fala é justamente a balança de você ser e fazer. Só que esse ser, ele não é um ser estático, ele é um ser com atividade, atividade de pensamento. E a atividade de pensamento é o quê? É uma ação, tá? Só que essa ação a gente pode chamar, a gente pode categorizar de uma ação específica, como especulação. E o agir, a gente pode chamar de é uma ação? É uma ação. Agora, é uma ação diferente. Quando eu falo agir para você, a sua semântica no seu repertório identifica que esse agir é você fazer algo, é sair da zona de conforto, preferencialmente usando o seu corpo para fazer alguma coisa. Legal? E o especular? Você entende que é uma atividade, só que é uma atividade com base na sua mente. Então você entende que é uma ação, só que é uma ação de um determinado tipo, tá? E no caso do agir, é uma ação de outro tipo, e, portanto, é outra ação, tá? Então, esse é o conceito que eu quero mostrar aqui para você neste momento. Essa balança do agir e do especular, ela é fundamental para você entender o próximo conceito que eu vou mostrar para você no próximo vídeo. Então, a gente falou um pouco sobre fé e confiança no segundo módulo. E eu te mostrei como é que funciona a estrutura do raciocínio fantasioso, do wishful thinking, no segundo módulo também. E agora você vai perceber que na hora de você ter coragem para fazer alguma coisa, você pode agir de maneira especulativa. Isso também é um raciocínio fantasioso. E perceba que é uma atividade mental, é um raciocínio. Agora, tem gente que especula demais e age de menos. Tem gente que age demais e especula de menos. Então, de um lado, você tem o lado mais estratégico, o lado mais do pensar, e o outro lado, você tem o lado mais do fazer, o lado mais da execução, do operacional. Para você que precisa sair da zona de conforto, para você que precisa ter coragem de fazer algo novo, perceba que não é que você esteja sem fazer nada, mas você nunca fez algo novo. Então, para você ganhar essa coragem, você precisa especular menos e fazer mais. Especular menos e fazer mais. Então, esse é o conceito fundamental que eu quero passar aqui para você neste primeiro vídeo sobre
coragem. Combinado? Então, olha só. Por enquanto é só. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou explicar um pouco mais sobre como é que funciona a sua mente quando você tem coragem e faz acontecer e quando você procrastina, tá? Nos dois casos, existe uma atividade mental. Beleza? Então, até o próximo vídeo!